Queridos amigos e irmãos da Escola Bíblica Discipuladora da PIB e a todos que estiverem assistindo a esse vídeo, a graça e a paz de Cristo a todos. Hoje nós estudaremos a lição de número 5 do segundo trimestre da revista A Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Nós falaremos sobre Jesus, a mão amiga de Deus. Esta lição ela foi escrita pelo pastor Isaltino Gomes Filho. O texto se encontra em 2 Coríntios 5, do versículo 18 ao versículo 20, que diz assim: Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconcilie-se com Deus. Essa versão, meus irmãos, ela é atualizada e é muito boa. Meus amigos, meus irmãos, ainda falando um pouco sobre o apóstolo Paulo, existe uma questão muito discutida quando se analisa o pensamento dele, né? Qual é o centro, o ponto básico do conteúdo da mensagem de Paulo, né? Então, nós analisando o pensamento de Paulo, hoje nós falaremos sobre reconciliação, ok? O que é reconciliação, meus irmãos? Porque nós precisamos nos reconciliar com Deus. Imagine dois grandes amigos que agora brigam. O relacionamento que eles tinham agora está tenso ao ponto de chegar a um rompimento. Eles romperam relações, né? Eles pararam de falar um com o outro. Antes eles eram grandes amigos. Hoje, esses mesmos amigos se tornaram como estranhos. E essa separação só pode ser revertida por uma reconciliação, certo? Reconciliar é restaurar a amizade ou a harmonia, né? Quando velhos amigos resolvem suas diferenças e restauram seu relacionamento, a reconciliação aconteceu, como vemos em 2 Coríntios 5, 18 e 19. Tudo vem de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. O fato, meus queridos, de que nós precisamos de reconciliação significa que nosso relacionamento com Deus, ele estava quebrado. Já que Deus é santo, a culpa é toda nossa. O nosso pecado nos separou de Deus. Como diz lá em Romanos 5:10, nós éramos inimigos de Deus, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, né? Estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Quando Cristo morreu na cruz, meus irmãos, ele satisfez o julgamento de Deus e tornou possível que os inimigos de Deus fizessem as pazes com ele. A nossa reconciliação com Deus envolve o exercício da sua graça e o perdão do nosso pecado, correto? Você compreendeu isso, meu irmão? O resultado do sacrifício de Jesus faz o nosso relacionamento mudar de inimizade para amizade. Como diz lá em João 15:15, já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado amigos. Éramos inimigos de Deus, mas agora somos seus amigos. Olha a maravilha desse texto, meus irmãos. Deus deseja ter bom relacionamento com os homens. Ele deseja esse relacionamento conosco. E é disso que se trata a doutrina da reconciliação. Deus e o homem, antes em campos opostos, se tornam amigos na pessoa de quem? Na pessoa de Jesus. Deus seja glorificado por isso. Amém.
A inimizade entre Deus e o homem quer dizer que o homem fora de Cristo não está reconciliado com ele e que a inimizade entre os dois permanece, ainda continua, não é? Aí alguém pode perguntar, como Deus pode ser inimigo de alguém se ele é amor? Olha só a pergunta, né? Eu digo para você, na verdade, devemos evitar esse tipo de raciocínio, irmãos. Não devemos pensar dessa forma. A questão para nós deve ser sempre o que a Bíblia, que é a palavra de Deus, diz sobre o assunto. Para nós é sempre assim. Pois ela que é a autoridade, ela e não os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas impressões, mas a palavra de Deus, né? Se nos curvamos diante do ensino bíblico, nós temos que reconhecer que Deus não é um Papai Noel ou uma fada madrinha que tantos imaginam por aí, né? Não é mesmo? Deus, meus queridos, ele é moral, ele é justo, e os pecadores não reconciliados com ele são considerados inimigos, né? Como encontramos lá em Romanos 5, 10 e em Tiago 4, 4 também nós encontramos. Nós precisamos entender que o homem sem Cristo não é um coitadinho, e sim um rebelde contra Deus, né? Isto sucede não porque Deus seja caprichoso ou rabugento, mas porque, diferentemente de nós, sendo absolutamente santo, meus irmãos, ele está em constante oposição a toda forma de mal. Apesar de dizermos que somos bonzinhos, nós somos pecadores. E como tais, amamos o erro e praticamos o mal a todo tempo. Lembremos da expressão lá de Abacuque, que diz: tu que és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e que não podes contemplar a perversidade. Abacuque 1, 13, parte A. Diz assim: nós, meus queridos, precisamos entender que esta inimizade não é de sentimentos, né? Alguém pode gostar de Deus, de assuntos espirituais, ser bondoso, mas a inimizade, ela é moral e não sentimental, não é do sentimento. Ela tem bases teológicas e não sentimentais, né? Ela existe apesar de nossas boas intenções. Se entre Deus e o homem há uma inimizade estabelecida para um bom relacionamento, esta precisa ser desfeita para que haja um bom relacionamento entre o homem e Deus. Agora, como terminar essa inimizade? Será possível desfazer essa inimizade? Será que pela prática de boas obras, por cerimônias religiosas que acalmariam o Senhor? Meus irmãos e amigos, a resposta é simples e está em 2 Coríntios 5, 18 e 19, que diz assim: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Deus tomou a iniciativa de cessar a inimizade, ele mesmo, né? Ele nos propõe a paz em Cristo. Ele nos estende a mão na pessoa de seu Filho amado, não é mesmo? É obra da sua graça, é ato da sua bondade. Deus, ele é maravilhoso o tempo todo. Ele tornou isso possível. A cruz é o aceno do amor de Deus para nós, para os homens. Lá no Novo Testamento, diz que Cristo nos reconciliou com o Pai. A revelia deste. Não é mesmo? Os versículos 18 e 19 são bem claros, né? O Pai nos reconciliou consigo em Cristo Jesus. A iniciativa foi dele. O Pai não é um ser raivoso, né? Deus Pai é amor, como diz em 1 João 4:8. Algumas ilustrações, até contadas em sermões, fazem de Deus um ser furioso, querendo vingança ou justiça a todo custo, né? E mostram Jesus como um filho doce, que acalma a cólera deste pai, né? Como a do rei, que mandou chicotear um súdito bem fraquinho, né?
e que o filho do rei viu aquela situação, né? E viu que ele não aguentaria as chicotadas, e então tirou a camisa, afastou o súdito, fraquinho, né? E tomou as chicotadas em seu lugar, acalmando a fúria do rei. Não sei quantos já ouviram essa ilustração. Este tipo de ilustração, irmãos, ofende a Deus, fazendo dele um ensandecido raivoso, uma pessoa irada, né? E desvirtua até o relacionamento entre Deus Pai e Deus Filho. A ilustração é justamente o que nós não devemos pensar, né? Na reconciliação, meus irmãos, os dois não estão em campos opostos. Deus estava em Cristo, a cruz também foi dolorosa para o Pai. A cruz é uma proposta do Pai e do Filho, dos dois. Vocês estão me compreendendo? Estão entendendo? A Trindade, irmãos, não tem conflitos de relacionamento. E o Pai e o Filho se amam o tempo todo. Você pode encontrar isso em João 14:31, no 17:23 também. A ênfase do ensino neotestamentário, quer dizer, no Novo Testamento, é que o homem, ele deve se reconciliar com Deus. Como diz lá, rogamos-vos, pois, por Cristo, que nos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5:20, parte B. É o pecado, meus irmãos, que causa inimizade entre Deus e o homem. Cristo, ele morreu para levar nossos pecados, como diz lá em 2 Coríntios 5:21. Não há motivo para continuarmos em inimizade. Somos chamados servos, amigos de Deus. A Bíblia, na linguagem de hoje, o traduziu de uma maneira feliz. Lá em 2 Coríntios 5:18, que diz assim: tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. Como dizia um antigo folheto da Cruzada Mundial de Literatura, dizia assim: ele quer ser seu amigo. Irmãos, aconteceu um episódio curioso e eu quero compartilhar isso com vocês. Em 1965, quando os soldados japoneses foram capturados em ilhas remotas do Pacífico, eles não acreditavam que a guerra acabara em 1945 e ainda continuaram escondidos em florestas lutando. Aí o que acontece? Um deles foi capturado e voltou para dizer aos demais que a guerra já tinha acabado há 20 anos, né? Alguém comentou sobre eles. Gente estranha esta, né? Lutando uma guerra que havia acabado há 20 anos. Agora, muito mais estranho, meus queridos, é o tipo de gente que continua lutando contra Deus. 2000 anos depois, mas continua lutando contra Deus, né? Lutando e mantendo uma inimizade, né? Não há mais motivos para manter-se afastado de Deus. Ele nos reconciliou em Cristo e nos oferece a mão de amizade. A nós apenas compete aceitá-lo, né? Aceitar a sua mão, né? E a igreja, que somos nós, compete a compreensão de que ele chama os homens a praticar o bom relacionamento com Deus, como diz lá em 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Olha que texto lindo, né? Olha que palavra maravilhosa de Deus. Reconciliai-vos já com Deus. Estamos caminhando agora para o final do nosso estudo, meus irmãos. Estamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Logo, somos inimigos dele porque ele é santo. Esta inimizade foi criada por nós mesmos, né? E desfeita por ele na cruz em Jesus. Deus nos chama, meus irmãos, à reconciliação e nos oferece a sua amizade. E que não há nada que possamos fazer que venha nos reconciliar com Deus. Ele mesmo fez a reconciliação. É obra dele. Observem a dimensão do amor de Deus, meus irmãos e meus amigos. A parte ofendida, o que a parte ofendida fez? A parte ofendida tomou as medidas para acabar com a inimizade e a nós cabe aceitar esse gesto maravilhoso de amor.
Deus quer voltar a andar com os homens, como fazia no Éden, né? Em Jesus, ele veio habitar conosco, como diz em João 1,14, e quer ser nosso amigo. Meus amados, a igreja, ela tem a responsabilidade de anunciar ao mundo que há uma reconciliação proposta por Deus e chamar as pessoas a fazerem as pazes com ele, como nós lemos no início desse estudo, né? Está escrito lá em 2 Coríntios 5, de 18 a 20, que os irmãos podem ler de novo. Precisamos entender que evangelização e missões são a igreja dizendo ao mundo que Deus estende a mão amiga na pessoa de Jesus Cristo. Que possamos entender, meus irmãos, e viver o verdadeiro motivo da existência e finalidade da igreja na terra. Tá ok, meus queridos? Que Deus nos capacite a cada dia e habilite a cada um de nós a vivermos e cumprirmos a vontade dele em nossas vidas. E que ele mesmo nos abençoe. Amém, meus irmãos? Meus queridos, neste dia, aproveite, ligue para alguém e fale do amor de Deus. Compartilhe sua experiência de vida cristã com alguém. Especialmente, fale do amor reconciliador do nosso Deus a um não crente, né? De preferência. Estamos em isolamento social, mas podemos usar a tecnologia, que é uma excelente ferramenta para alcançarmos pessoas. Fale do amor de Cristo. Não deixe, não se cale. Fale do amor de Cristo, meus irmãos. Nós, a Igreja do Senhor Jesus, nós temos essa responsabilidade de anunciar ao mundo que há uma reconciliação proposta por Deus, né? E que devemos chamar as pessoas a fazerem as pazes com Deus. É tudo que nós estudamos, é o que nós aprendemos hoje. E é responsabilidade nossa, responsabilidade minha e responsabilidade sua. Pense nisso, tenha um excelente domingo, uma semana na presença do Senhor e que Deus a todos abençoe. Recebam um caloroso e fraterno abraço e até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe.